Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos estudar hoje a nossa quinta lição, revista Escola Bíblica Dominical, lição da Escola Bíblica Dominical da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2025, estamos estudando o livro do profeta Isaías. Nesta sexta lição, vem contextualizar o capítulo 35 do livro do profeta Isaías, onde o autor ele vem descrever a grandeza e a glória de Deus, do Messias, e a restauração, das coisas. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele vai dizer que Deus, Pai, em Cristo, restaurando todas as coisas, reconciliando o mundo, a humanidade, com Deus. O capítulo 35, escrito aqui pelo profeta Isaías, ele vem pontuar um tempo que chegará em que o povo de Deus estará livre de todas as influências do mal. Nossa sexta lição, ela traz como título, Isaías 35, Trilhando o Caminho Santo. Para chegarmos a este lugar grandioso, glorioso, é necessário santificação. O grande evangelista, avivalista, John Wesley, ele tem uma frase que ele diz que a nossa conversão nos tira do mundo e a nossa santificação tira o mundo de dentro de nós. Para trilhar esse caminho que nos conduz a esta vida de harmonia, de paz, onde tudo é restaurado, a gente precisa trilhar este caminho de santificação. E este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Os objetivos desta nossa sexta lição: compreender o caminho santo, pontuado, registrado aqui em Isaías, capítulo 35, versículo 8, caminho de redenção para os redimidos. Refletir sobre a santidade como requisito para trilhar esse caminho de comunhão com Deus, valorizar a segurança e a alegria prometidas por Deus aos que seguem sua jornada. Tá? Nosso texto áureo é o capítulo 35, versículo 8 do livro do profeta Isaías. E ali haverá bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Verdade prática: Deus é o guia da nossa vida cristã pelo caminho que Ele mesmo preparou. Nosso texto áureo é o capítulo 35, aqui do livro do profeta Isaías. O capítulo 35, ele tem apenas 10 versículos. Então, leia todo o capítulo 35 do livro escrito aqui pelo profeta Isaías, tá? Então, o capítulo 35, versículo 8, o autor aqui, o comentarista, ele vem dar uma ênfase aqui no versículo 8 do capítulo 35. Isaías apresenta uma visão
poderosa sobre o caminho da redenção que Deus trilhou para o seu povo. A Bíblia, ela nos garante a existência de apenas dois caminhos: o caminho que conduz a Deus e o caminho que conduz à perdição, bênção ou maldição. Não existe uma terceira opção. Não existe eu não quero nenhum e nem outro. Ou escolhe um e automaticamente já rejeitou o outro, e vice-versa. Então, após a descrição feita no capítulo 34, onde está descrevendo ali o destino daqueles que rejeitam a Deus, o autor ele contextualiza ali a nação edomita, os edomeus, que eram irmão dos israelitas, mas se rebelou, se tornou um inimigo, e Deus amaldiçoou esta nação. Então, contextualizando ali os edomeus, os próprios babilônicos, os próprios assírios, os próprios moabitas, né? A mensagem vai além, mostra que o destino daqueles que rejeitam o caminho da verdade, que rejeitam o caminho de Cristo, rejeitam o Senhor Jesus, né? A mensagem é escatológica, tem um viés futurista, serve para nos ensinar que todos aqueles que rejeitaram, que rejeitam, que continuam rejeitando o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo como Salvador da humanidade, estes já escolheram um lado. Jesus, conversando com Nicodemos, no capítulo 3, do Evangelho escrito por João, versículo 18, Jesus diz que aquele que não acredita nele, aquele que não aceita, já está condenado. Porque não existe uma segunda opção, uma terceira opção, um outro meio para chegar ao céu. Então, a descrição no capítulo 34 vem falar sobre o destino destes que rejeitam o caminho da verdade, que rejeita Cristo, o Messias, como seu Salvador. Tá? Então, o capítulo 35, aqui, escrito por Isaías, ele é uma passagem, uma mensagem de esperança, né? E restauração para o povo de Deus. No caso aqui, contextualizando o povo israelita, descreve o futuro glorioso onde a terra será restaurada e as doenças serão curadas e a paz reinará para sempre. O profeta Isaías também apresenta aqui uma visão de um cenário em que o deserto ele floresce, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam. Jesus, quando iniciou seu ministério, estes sinais estavam presentes ali, né? Então, simbolizando a transformação completa e a intervenção divina. O capítulo também pontua, principalmente aqui no versículo 8, o caminho santo, onde o povo de Deus pode caminhar com segurança, sem temor, sem temer, e que será marcado pela presença de Deus e pela alegria eterna, né? Então, a mensagem, resumindo, central aqui nesse capítulo 35 é a redenção e a promessa de que Deus, o nosso Senhor, trará alívio, trará renovação, trará segurança eterna, plena, para aqueles que forem fiéis à sua palavra. O primeiro tópico desta nossa sexta lição, o caminho bom e santo. Os peregrinos do caminho, o caminho santo, e somente para o povo de Deus. Versículo 3 do capítulo 35 diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Isaías, ele começa a pontuar aqui sobre o caminho santo
e não é apenas um destino final, mas uma jornada em si. Em outras palavras, nós já estamos caminhando neste caminho. Já, como vai dizer o escritor aos Hebreus, a nossa fé é a firmeza e a certeza daquilo que não estamos lá ainda, mas já estamos vendo pela fé. Então, a partir do momento que você, que eu, que nós decidimos caminhar com Jesus Cristo, aceitamos pela misericórdia de Deus que nós só nos inclinamos a Cristo porque o Espírito Santo nos convence do nosso estado deplorável. A partir do momento que decidimos caminhar com Jesus, já estamos nesta jornada. Obviamente, como diz Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, capítulo 4, versículo 13, ainda não chegamos à estatura de varão perfeitos, varoas. Estamos caminhando. O caminho é longo, tem percalços, tem problemas, mas já temos a certeza de quem somos, de quem Deus é para nós e de quem somos em Deus. Então, aqueles que seguem este caminho são chamados de peregrinos, viajantes, forasteiros, como escreve o apóstolo Pedro. Não somos daqui, como o próprio Jesus fala na oração sacerdotal, oração intercessora, registrada lá no Evangelho, escrita por João, capítulo 17. Jesus diz, orando ao Pai, assim como eu não sou deste mundo, eles também não são deste mundo, entende? Então a ideia de peregrinação está presente em toda a Bíblia, né? Como uma metáfora para a vida de fé, onde os crentes, dia após dia, caminham em direção à perfeição e comunhão eterna com Deus. O versículo 38, o versículo 8, aqui do capítulo 35, onde o comentarista desta sexta lição, ele vem dar uma ênfase, e o versículo diz, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. O versículo 8, ele indica que o caminho, ele é preparado pelo próprio Deus. E ali haverá bom caminho. O caminho santo não é algo que o homem pode criar ou trilhar pelas suas próprias forças. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do nosso estado miserável, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando ouvimos o convite do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que toca em nosso coração e nos convence. Ninguém vem a Cristo sem que o Espírito Santo o convença de que somos necessitados das misericórdias de Deus. Entende? Pelas nossas próprias forças, não estaríamos andando com Cristo. Então, ele é estabelecido por Deus. Esse caminho conduz à presença de Deus em Sião, ou seja, né, um destino especial que é a própria reconciliação de Deus com o seu povo, com a humanidade, conforme o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que em Cristo Deus está reconciliando o mundo, a humanidade, novamente com Deus. Então o caminho santo simboliza o plano divino da salvação, onde está disponível a todos, mas só pode ser percorrido, obviamente, por aqueles que aceitam esta salvação. Ninguém é forçado. Então, Isaías, ele profetiza muitos séculos antes de Jesus vir à Terra, Jesus encarnar. Então, aqui uma profecia messiânica e escatológica. O povo estava com
com os ouvidos endurecidos. Muitos não deram crédito à pregação do profeta Isaías, mas a palavra de Deus ficou registrada e nos ensina, nos mostra que Deus sempre trilhou, sempre mostrou para o seu povo que o propósito dele sempre foi restaurar a humanidade, trazer de volta a comunhão que foi perdida no Éden a partir da desobediência do primeiro casal. Então, no contexto histórico aqui de Isaías, o caminho santo está referindo aqui, no contexto aqui, a volta dos exilados que retornariam à sua terra, né? Lembremos que em 722, um tempo depois aqui da profecia de Isaías, o reino do norte foi destruído pelos assírios e, posteriormente, alguns anos depois, o reino do sul, Judá, do qual o profeta Isaías fazia parte, ele era de Judá, também o reino do sul, Judá, em 586, foi destruído pelos babilônicos. Porém, sua importância aqui da mensagem do profeta vai muito além da contextualização ali do seu tempo, né? Simbolizando o caminho que leva os fiéis de volta à comunhão com Deus, apontando para a redenção, a restauração futura, final, né? Somente para o povo de Deus. Parte B do versículo 35, pois será somente para o seu povo. Olha que diz novamente, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então, a segunda parte aqui do versículo 8, do capítulo 35, vem pontuar a exclusividade desse caminho, ou seja, o imundo, ele não passará por ele, pois será para o seu povo, para o povo de Deus. Isaías, ele deixa claro, não apenas os redimidos de Deus, aqueles que foram purificados dos seus pecados, somente estes terão acesso a este caminho santo. E quem é este caminho? Jesus mesmo responde, João capítulo 14, versículo 6, que ele, Jesus, é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, certo? Então o imundo, irmão, aquele que permanece no pecado, na rebelião contra Deus, nossa geração, uma geração promíscua, pervertida, que se voltou contra Deus, que deu as costas para Deus. O homem hoje, ele se declara um Deus, ele se autodenomina um Deus, ele rejeita a ideia, a verdade de que ele tenha que se submeter a alguém. Ele se autodeclara um Deus e rejeita um Senhor. Só que, como diz a palavra de Deus, todo joelho se dobrará, né? Então, o imundo, aquele que rejeita Jesus, que rejeita o sacrifício, que zomba da fé do cristão, que zomba de Cristo, do cristianismo, do evangelho de Cristo, esse não trilhará este caminho, e o destino destes são tristes demais, né? Apenas aqueles que forem transformados pela misericórdia, pela graça de Deus, podem percorrer o caminho que conduz a Ele e viver essa esperança, esta certeza, né? Então a gente vê Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, chega a Deus se não for por esse caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Sem Jesus não existe salvação. Segundo tópico da lição, o imundo, ele não passará, né, por este caminho. Exclusão do impuro, santificação como requisito para entrar nesse caminho, e a comunhão com Deus. Necessário é
pureza, santificação. Novamente, a frase de John Wesley. A nossa conversão nos tira do mundo. A santificação, a nossa santificação, tira o mundo de dentro de nós. Então, sem pureza, sem santificação, é impossível. Pureza e santificação são condições essenciais para que alguém possa caminhar, andar neste caminho santo. É impossível andar com Cristo, estar, na verdade, em Cristo, sem santificação. Porque andar com Cristo até anda. Judas Iscariotes, ele andava com Cristo. Porém, Cristo, Jesus, não estava nele. É possível andar com Jesus e não estar em Jesus. Então, é necessário santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. E o imundo não passará por ele. Exclusão aqui do impuro. Versículo 38, capítulo 38, versículo 8, parte B também. O imundo não passará por este caminho. Então, Isaías menciona especificamente que o imundo, aquele que rejeita a fé, que rejeita o sacrifício de Cristo, ele não passará por este caminho. Aqueles que persistem em seus pecados não têm acesso ao caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo. Sem se submeter ao senhorio de Cristo, pode até andar, mas andar não é estar com Jesus. Entende? Estamos vivendo aí a era do evangelismo, do evangelho fácil. Pessoas se declaram cristãs, mas não se vê exteriormente o fruto do Espírito que é desenvolvido na vida desse cristão a partir de uma intimidade com Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nova criatura. Nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo, irmão. As coisas velhas passam e as novas surgem, vêm. Então, o fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23, ele é desenvolvido na vida daqueles que estão em Deus. Ele começa no interior e é refletido, vai refletindo no exterior. A mudança de comportamento, mudança de atitude, nossas ações mudam, nossa maneira de lidar com as coisas muda, de agir muda, de falar, de se expressar muda, porque a partir daí o Espírito Santo de Deus ele vai nos moldando. Então, aqueles que persistem em aparência, em pecados, ele acha que ele pode até andar, mas andar com Deus é totalmente diferente de estar em Deus, e Deus nesta pessoa. Então, em várias passagens do Antigo Testamento, Deus ordena que o seu povo se mantenha puro, separado de tudo que é corrupto, que é impuro. Deus é o Deus de Israel, e Deus deu a lei, as orientações, a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Vocês é um povo santo, vocês é um povo separado, vocês precisam ser modelo, exemplo, para que através do modelo, do exemplo de vocês, as pessoas, as demais nações, os demais povos, vejam a diferença em vocês. Vocês são exemplo, vocês são luz, vocês são sal. Jesus falando
isso no Sermão do Monte, registrado em Mateus, capítulo 5. A igreja hoje é o Israel de Deus. É esse povo modelo, é esse povo exemplo. Eu estou sendo exemplo? Você é exemplo? A palavra de Deus espera que sejamos, tá? Então, uma reflexão que precisamos, né, pensar nossas ações. Então, em várias passagens do Antigo Testamento, Deus fala através da sua palavra aqui que o povo precisa se purificar, ser separado. Uma purificação não é algo que os seres humanos podem alcançar por si mesmo. Seria impossível, né? É Deus que purifica e santifica o seu povo, como nós vemos aqui na epístola escrita por João, 1 João, primeiro versículo 9, o que João diz: se confessarmos os nossos pecados, confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que Deus vai falar lá quando Salomão dedica o templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo as Crônicas 7:14, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é preciso confessarmos, é preciso confessar, né, arrependimento, porque é Deus que nos purifica, é Deus que nos santifica. Então, a exclusão dos impuros é uma consequência, obviamente, da recusa, da purificação e redenção que Deus, somente Deus, oferece. E fala também sobre a santificação como requisito. Nós estudamos na nossa lição, uma das nossas lições, capítulo 6, aqui do livro de Isaías, quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 3 e 7 aqui do capítulo 6. Quando Isaías tem aquela visão e vê os serafins rendendo glórias ao Senhor, Isaías, depois aqui no versículo 7, ele tem seus lábios tocados pelo anjo com uma brasa. A partir daí, Isaías é purificado do seu pecado, e a partir da purificação aqui do profeta, ele escuta, ele ouve o Senhor conversando ali nos céus. Isaías ouve o Senhor conversando nos céus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, a partir do momento que Isaías foi purificado, ele escuta Deus falando. É preciso santificação. Para ouvirmos o Senhor, é preciso uma vida de santificação, tá? Então, a visão da glória de Deus e a purificação de Isaías, aqui no capítulo 6, nos mostra isso. É preciso santificação. Mas nos últimos dias, pessoas de todos os povos, línguas e nações receberão, assim como Isaías, essa experiência extraordinária, né? A santidade é um tema central na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. Isaías, aqui no versículo 8 do capítulo 35, ele reforça que o caminho santo é reservado para os puros de coração. Não é de qualquer jeito, né? Então, no contexto bíblico, santificação, santidade significa ser separado para Deus, viver de acordo com os seus mandamentos e refletir o seu caráter. Deus falando com o povo através ali de Moisés, em Levítico capítulo 19, versículo 2, diz: sede santos. Por quê? Porque eu, o Senhor, o vosso Deus, eu sou santo. Sem santificação
ninguém verá Deus. Então, para andar no caminho santo, que é o Senhor, o povo de Deus deve estar comprometido com uma vida de santidade, separado. E esse padrão de santidade não se atinge pela força humana, pelos méritos humanos, mas pela ação de Deus na vida de cada um de nós. É necessário santificação. A purificação também é resultado da obra redentora de Deus que transforma o coração do pecador e o capacita a viver de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, o caminho santo, ele é reservado, irmãos, para aqueles que foram transformados, redimidos pela graça de Deus. Mas os imundos, os impuros, eles ficarão de fora. Eles não terão parte com o povo de Deus. No capítulo 35, versículo 2, aqui do livro de Isaías, diz: florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, a visão da glória do Senhor, reforçando a ideia de que aqueles que seguem o caminho santo chegarão à plena comunhão com Deus. Aqueles que trilharão o caminho santo, né? Então, aqueles que trilham esse caminho se aproximam de Deus, experimentam a sua presença e, obviamente, desfrutam, né, da extraordinária comunhão com o Espírito de Deus. Esse é o ponto culminante da redenção, né? Não apenas escapar do julgamento, do juízo vindouro, mas caminhar para a presença transformadora de Deus. Então, ser livre do hábito e domínio do pecado até sermos salvos do corpo do pecado. E para nós finalizar, o terceiro tópico da lição: nem o louco errará o caminho sem erro, nem o louco errará caminho seguro e alegre. Na última parte aqui do versículo 8 do capítulo 35 diz: quem quer que por ele caminhe ou ande, não errará. Então, o caminho santo ele foi criado por Deus sob a medida para que os seus filhos, né, andem por ele. Nenhum outro ser, pessoa, possui esta legalidade para trilhar. O impuro, ele não anda neste caminho. Jesus, escrevendo no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus só está trilhando ali, mostrando os dois caminhos. O caminho estreito que conduz à vida eterna. Jesus diz que são poucos que encontram e muitos que iniciam neste caminho abandonam o barco. O caminho largo, ele é cheio de pessoas, mas ele conduz à perdição. Então, há o caminho da vida e há o caminho da morte. Qual dos dois escolhemos? Escolhemos enquanto estamos vivos. Mas o caminho santo, o caminho da salvação, ele é estreito, ele exige renúncias, mas ele conduz a uma eternidade de paz, de glória na presença de Deus, né? Mesmo que enfrentemos desafios ou lutas pessoais, Deus é fiel para garantir que aqueles que permanecem nele, né, que estes obterão vitória, né? Deus é fiel para garantir que eles permaneçam no caminho certo desde que continuem
confiando em sua graça e em sua direção. E, como diz a última parte aqui do versículo 8, nem mesmo os loucos errarão. Loucos, quando Isaías vem usar essa expressão, ele está falando de pessoas que poderiam ter pouca compreensão, discernimento espiritual, mesmo aqueles que são simples ou com pouco ou menos entendimento, eles não perderão esse caminho que Deus preparou para eles, Então esse caminho ele é tão claro, definido e seguro para todos, e Deus guiará até mesmo os fracos. O termo louco aqui não tem uma conotação depreciativa, discriminatória, pois refere apenas a pessoas que, mesmo sendo pouco instruídas, são protegidas e guiadas por Deus nesse caminho. O sábio impuro, o sábio ao seu próprio entendimento, esse não percorrerá esse caminho. O homem inteligente, segundo seus próprios conselhos, ao passo que o louco, para o mundo, obviamente, redimido e regenerado, poderá viajar sem se perder. Então, para trilhar esse caminho, vale mais o temor do Senhor, como vai dizer o escritor de Provérbios, temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temer ao Senhor e se afastar do mal. Embora muitos considerem a nossa fé uma loucura. A nossa fé para o mundo é loucura, Mas para nós é esperança, é salvação. Nos últimos versículos aqui do capítulo 35, versículo 9 e 10, pontua: ali não haverá leão, animal feroz, nem passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ou seja, no caminho santo há esperança, alegria, regozijo, Não há ameaças ou perigo para aqueles que trilham este caminho. Enquanto estamos em Cristo, nós temos a certeza da nossa vitória. Agora é necessário permanecer, Então essa mensagem do caminho santo, como uma estrada protegida, reflete a segurança espiritual que cada cristão tem em Deus. Embora possamos enfrentar tribulações nessa vida, problemas, dificuldades, nossa salvação, nosso destino final está seguro em Deus. Ele os guardará de qualquer mal e garantirá a nossa chegada no nosso destino final. E finalmente, Isaías finalizando aqui, o capítulo 35, ele conclui com uma visão de alegria. A jornada no caminho santo, que é Cristo, obviamente, não é apenas segura, mas também cheia de alegria. O povo de Deus não caminha com medo de tristeza, mas com cântico, apesar das adversidades, conforme diz o próprio profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda, irmãos, que o problema chegue, eu me alegrarei no Senhor, porque o Deus em quem eu acredito e quem eu creio, Ele jamais me desamparará. Então essa alegria não é apenas um sentimento temporário, uma promessa eterna mas uma promessa eterna de que no final da jornada estaremos eternamente com o nosso Pai em casa, e toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, todo mal será para sempre exterminado das nossas vidas, Então Deus com o seu povo, Deus está com o seu povo em cada passo, em cada jornada. Ele é o próprio caminho,
conforme novamente diz o nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando esta alegria. Quando os discípulos tristes ali perguntam a ele, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, olhe para mim, eu sou a esperança, eu sou a certeza. Confia em mim, é isso que Jesus está dizendo, confia em mim. Olha para mim, segura na minha mão, confia em mim, porque em mim você tem vida eterna, né? Então, a jornada, irmão, do cristão, ela é conduzida por Deus, né? E aqueles que se mantêm firmes no caminho santo, que é o Senhor Jesus Cristo, ao longo da vida, mesmo diante das intempéries, esta pessoa tem a certeza que mesmo diante dos desertos, dos vendavais, ele não está sozinho, ele não está desamparado. É isso que Isaías nos mostra aqui neste capítulo 35. O momento oportuno chegará. Mas nós já temos essa certeza, já caminhamos neste caminho. Ainda não chegamos à estatura de varão perfeito, como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Sofremos ainda, gememos ainda, mas estamos no caminho. Cada passo dado, cada dia passado é uma vitória. E a cada dia que passa, nós estamos mais perto, cada vez mais perto do nosso destino final. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a graça do Senhor nunca falte na sua vida, que a sua esperança, a sua certeza não esteja no mundo, no homem, no dinheiro, na posição social, no status, na fama, mas na cruz de Cristo. Deus abençoe.